Olá, meu nome é Aloma e junto com meu amigo Jason vou falar sobre a pandemia de gripe A de 2009. Essa atividade faz parte da disciplina Tecnologias e Práticas Educativas em Ciências Biológicas na licenciatura em Ciências Biológicas da PUC Minas. Foi descoberto no México, no ano de 2009, um novo vírus influenza causador de uma doença que viria a ser conhecida como gripe suína. Essa enfermidade se espalhou em questão de meses para mais de 100 países, incluindo o Brasil, provocando dessa forma a primeira pandemia do século XXI. De acordo com registros históricos, desde o século XVI, o mundo passou por pelo menos 3 pandemias provocadas por vírus influenza a cada 3 meses, sendo que a maior delas foi a gripe espanhola, que causou mais de 50 milhões de mortes no mundo entre 1918 e 1920. A última do século passado havia sido a gripe de Hong Kong, em 68, provocando 1 milhão de vítimas fatais. Depois de 4 décadas sem enfrentar uma pandemia, o governo mexicano, em março de 2009, foi informado do aumento do número de jovens adultos que sofriam uma doença respiratória aguda. Em pouco tempo, foram também registrados casos nos Estados Unidos. No mês seguinte, um novo subtipo do vírus influenza H1N1 foi identificado em amostras de pacientes coletadas nos 2 países. Tratava-se de uma variedade inédita, surgida em animais e capaz de infectar humanos. Os vírus influenza do grupo A, do qual o subtipo H1N1 identificado em 2009 faz parte, sofrem mutações frequentes e produzem novas cepas contra as quais não temos imunidade. E nesse ano, os porcos foram o ponto de partida para que ocorresse a pandemia. Estes animais têm receptores para vírus que infectam suínos, aves e humanos, e são os hospedeiros ideais para que, em seu processo de multiplicação, essas variedades passem por uma recombinação genética e produzam um novo vírus que afeta humanos. Para ser capaz de provocar uma pandemia, isto é, uma epidemia em escala global, um vírus também deve ter a capacidade de se replicar em seres humanos, além de ser facilmente transmitido em indivíduos da nossa espécie e causar uma doença grave. Foi o que aconteceu com o subtipo H1N1, que 4 meses depois de ser descoberto, já havia se espalhado pelo planeta em uma velocidade gigantesca, através do sistema aéreo global, semelhante ao que aconteceu na atual pandemia, e chegou a 120 países. Foi então que, em 11 de junho de 2009, a Organização Mundial da Saúde declarou que o mundo enfrentava uma pandemia de gripe suína, e a agência só decretou seu fim 14 meses mais tarde. Estima-se que, de 11 a 24% da população da época, entre 700 milhões e 1,7 bilhão de pessoas contraíram a doença. O total de óbitos pela gripe suína foi de 200 mil pessoas, embora a OMS tenha registrado a princípio 18 mil mortes. De acordo com os dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, esse número pode ter chegado a mais de 500 mil no primeiro ano de circulação da H1N1. Além disso, foi apontado pelo último relatório da OMS, durante a pandemia, que 214 países e territórios registraram casos da doença. Foi rapidamente reconhecido pela OMS, em abril de 2009, que esse novo subtipo da H1N1 havia gerado uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional. Isso proporcionou a criação de um sistema de vigilância para casos da doença. O alvo eram pessoas que apresentavam sintomas da doença e haviam viajado ao exterior ou que entraram em contato com essas pessoas. Os sintomas da gripe suína são bem semelhantes aos da Covid-19, sendo eles febre, tosse, dificuldade para respirar, além de dor de cabeça e na garganta, mal-estar, dores no corpo e calafrio. Os primeiros casos em brasileiros ocorreram no início de maio, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, principalmente em pessoas que tinham viajado para os Estados Unidos, Argentina e Chile. No início, apenas pessoas que apresentavam sintomas leves e graves eram testadas aqui no Brasil, mas posteriormente os exames passaram a ser aplicados apenas em pacientes que apresentavam sintomas graves.
Essa mudança ocorreu em decorrência da confirmação pelo governo federal da transmissão comunitária, um mês após a OMS ter declarado a pandemia. A transmissão comunitária é identificada a partir do momento em que o vírus passa a circular livremente entre a população e não é mais possível identificar como o indivíduo se infectou. E de acordo com estudos, essa identificação ocorreu tardiamente aqui no Brasil. Conforme uma pesquisa realizada por cientistas do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, foi destacado que quando isso ocorreu, já haviam sido registradas mortes que não estavam relacionadas com viajantes. Olá pessoal, eu sou o Jason, vou dar continuidade aqui na apresentação. Vou falar agora dos casos que ocorreram no Brasil. Então, no Brasil, o total de casos ele cresceu exponencialmente, né? Sendo que o pico ele ocorreu na primeira semana de agosto, 3 meses depois do primeiro caso registrado. E a partir daí, o número de casos começou a diminuir, embora ele tenha se mantido em níveis significativos até o final de 2009, além de haver casos ali também ao longo de 2010. E esse gráfico aqui, ele está mostrando justamente isso, que aqui em agosto a gente teve aqui o pico da doença. Um estudo realizado pelo Instituto de Medicina Tropical da USP aponta que entre 2009 e 2010 foram notificados 105.054 casos no Brasil, sendo que 53.797 foram confirmados, sendo como do novo subtipo do H1N1, mas de acordo com o estudo que foi liderado pelo médico Antônio Nassar Júnior, o número de casos ele foi provavelmente maior do que indicam os dados oficiais. E a pesquisa destaca também que, como apenas pacientes com sintomas graves foram testados a partir de dado momento, muitas pessoas com sintomas leves não foram diagnosticadas. Na pandemia da gripe suína, houve maior número de casos entre crianças, adolescentes e jovens adultos, diferente do que ocorreu na gripe sazonal, na qual os idosos são as principais vítimas. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto de Medicina Tropical da USP, a média de idade dos casos confirmados foi de 24 anos, sendo que a faixa etária de 0 a 29 foi de 62,5% dos casos em 2009 e apenas 4% representou os casos de pacientes acima de 60 anos. O número de casos em idosos também foi baixo a cada 100 mil habitantes. Nesse caso, as maiores taxas foram registradas em crianças com menos de 1 ano de idade, crianças entre 1 a 4 anos e adultos entre 20 e 29 anos. E conforme dados do CDC, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, foi estimado que cerca de 80% dos óbitos pela gripe suína no mundo ocorreram em pessoas abaixo de 65 anos. E essa tabela aqui ela está representando justamente que aqui nessa faixa etária entre 20 e 29 anos a gente teve o maior número de casos, né? 13.283, sendo que foram 22,40% dos casos. E segundo a médica sanitarista Ana Freitas Ribeiro, a causa pela qual os idosos foram menos acometidos por essa doença, diferente do que costumava ocorrer em gripes sazonais, é pelo fato de já terem adquirido imunidade nas crises de gripe asiática que ocorreu em 1957 e da gripe de Hong Kong, que ocorreu em 1968. Sendo assim, os corpos deles adquiriram memória imunológica para esses vírus pandêmicos. E essa figura aqui está representando aqui onde que ocorreu a gripe asiática, o período, né, de 1957 a 1958 e a gripe de Hong Kong, de 68 até 1970. E além do mais, a quantidade de grávidas internadas com H1N1 também aumentou, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. De acordo com o infectologista Benedito da Fonseca, a causa disso é pelo fato da imunidade das mulheres grávidas terem diminuído para que não ocorresse rejeição ao feto, e a diminuição da imunidade é um fator de risco para H1N1, possibilitando o vírus de se multiplicar mais rapidamente. E aqui nesse gráfico aqui a gente está vendo justamente o número elevadíssimo de casos aqui de H1N1 e da influenza sazonal. Aqui em relação à vacinação, os medicamentos virais eles são capazes de combater o vírus. Eles foram um fator fundamental, né, para o baixo índice de mortes da H1N1 em relação às pessoas infectadas. O desenvolvimento de uma vacina ainda em 2009 também corroborou para controlar a disseminação da doença. Naquela época já havia uma vacina para outros vírus da influenza. Com isso, foi preciso apenas que houvesse uma adaptação para desenvolver um imunizante contra aquele subtipo da H1N1. Entretanto, de acordo com o CDC, a vacina só foi amplamente distribuída em novembro de 2009, quando já havia ocorrido uma queda drástica na quantidade de casos. E foi por meio dela que a OMS declarou o fim da pandemia em agosto de 2010. Ou seja, a disponibilização da vacina foi um fator crucial para a erradicação da doença. E além do mais, a vacina também propicia proteção à população em relação a novos subtipos da H1N1.
sendo que a vacina oferecida no ano passado confere proteção contra essa variante. E aqui a gente está vendo essa tabela aqui de vacinação do SUS que ocorreu no Brasil aqui na época. E o que a gente aprendeu com a pandemia de 2009? A pandemia de 2009 ela trouxe uma preocupação mundial com a criação e manutenção de medidas e estratégias de prevenção e controle de possíveis eventos pandêmicos futuros. O vírus influenza ele é englobado em diversos tratados internacionais que visam atenuar os impactos diretos e indiretos que são causados pelas pandemias. No caso da influenza, sabemos que há um grande potencial de ocorrências futuras. No Brasil, a gente pode citar dois grandes exemplos de medidas estratégicas. Em 2016, o Instituto Oswaldo Cruz foi sede de um curso de vigilância laboratorial, seleção, processamento e envio de amostras para diagnósticos de influenza e outros vírus respiratórios, promovidos pelo Instituto junto à OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e ao CDC e ao Ministério da Saúde. E no ano de 2009, a Fiocruz ela sediou outro curso com foco em técnicas de sequenciamento genético, promovido em parceria com as mesmas instituições citadas anteriormente. Podemos perceber, então, que o controle e o aperfeiçoamento de práticas de saúde pública eles devem ser contínuos para que, mediante o inevitável, possamos estar melhor preparados. Esse foi o nosso trabalho e obrigado pela atenção. Aqui são as nossas referências.